Então, vamos falando de contração isvolúmica, né? Que é a primeira parte do período de sístole. O que é contração isvolúmica? O nome está dizendo, é o período de tempo que o coração contrai com o mesmo volume. Qual é o volume? Mais ou menos 120 ml em cada uma das suas câmaras ventriculares. Tá. Como é que começa? Chega um potencial de ação nos ventrículos. Tá? Esse potencial de ação vai chegar em ventrículo e vai provocar contração de músculo ventricular. Músculos ventriculares, então, vão começar a contrair. De novo, aquela imagem que eu quero que vocês tentem entender. Se vocês pegarem uma garrafinha d'água cheia d'água, ou um copo d'água, plástico, cheio d'água, e apertarem, aquela água, aquele líquido vai se elevar. A coluna de líquido se eleva. Transborde. Né? O transbordar seria a ejeção do líquido dentro daquele recipiente. Então, quando começa a contração, a coluna de líquido se eleva, ela está quase encostando aqui nas válvulas atrioventriculares, essa coluna de líquido se eleva, né, e empurra a válvula para ela fechar totalmente. Quando ela empurra a válvula, né, evita, e assim não reflui o líquido, porque tem essas estruturas, não reflui para os átrios, ela empurra a válvula e esse fechamento, né, é bem voraz, é rápido. Isso aqui é coisa como se você demora milissegundos, então é rápido. Tá? Sai de zero e chega até mais ou menos 80 milímetros de Hg em fração de segundo. E isso provoca um som que é quando as válvulas se batem. Né? Estou batendo palma aqui para ver se vocês percebem isso. Então, bate, as válvulas se batem, produz um som. Esse som a gente caracteriza e vocês conseguem escutar esse som com o estetoscópio. Na ausculta cardiovascular, na ausculta cardíaca, vocês escutam esse som. E esse som é o primeiro som, que é o som de sístole, é o tum. É o tum. É o tum-tac, tum-tac, tum. Ah, professor, eu só escuto tum, 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 tum. Pois é. Depois eu explico como vocês vão diferenciar cada um do outro. Tá? É prática, é ouvido. Com o tempo vocês vão até, sem precisar pegar o pulso, perceber, só na prática do ouvido. Mas aí vai. Então começa a contração, aumenta a pressão dentro do coração, provocando que o líquido feche as válvulas atrioventriculares, produzindo a primeira bulha cardíaca. Fechou? Mais ou menos 80 milímetros de mercúrio. Tá? A pressão continua subindo, continua subindo, continua subindo. E quando fecham essas válvulas aqui, tá? Fecha as válvulas. Aí eu falei uma coisa errada, desculpa. Não é pressão de fechamento. Coluna de líquido fecha. Tá? Volta tudo, esquece que eu falei, desculpe. Chega o potencial de ação, começa a contrair. Logo que começa a contrair, já provoca o fechamento. Quer dizer, quando você aperta o copinho, né, o líquido sobe e fecha as válvulas. Aí ele continua contraindo. E aí sim aumenta a pressão, porque se tiver uma válvula de escape, se tiver um escape, a pressão não vai aumentar. Então já tem que estar fechadas as válvulas para aumentar a pressão, entendeu? E está tudo fechado. Então estão tudo fechado. E vai aumentando a pressão até 80 milímetros de mercúrio. Quando chega lá em 80 milímetros de mercúrio aproximadamente, a gente chega na segunda fase do período de sístole ainda, que é o período de ejeção. No período de ejeção, é quando a pressão interna dentro dos ventrículos está forte o suficiente para provocar a abertura das válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Então abre as válvulas semilunares. Mais ou menos com 80 milímetros de Hg. Mais ou menos com 80 milímetros de Hg. Tá? Então, mais ou menos com esse valor, se abrem as válvulas semilunares. E aí, o coração continua contraindo. Porque não adianta só contrair e abrir válvula. Contrai, abre válvula e fecha. Não adianta. Eu tenho que contrair, abrir válvula e ejetar um volume de sangue suficiente para o metabolismo muscular, metabolismo corpóreo.
Então, continua contraindo para injetar esse volume para nós podermos viver. Ejeta esse volume, ejeta, e ele vai contraindo, e aumentando cada vez mais a sua pressão. Tá? E essa pressão vai chegar em mais ou menos 120 milímetros, desculpa, né, de Hg. Tá? De novo, contração isovolúmica chega a um potencial de ação nos ventrículos, provoca contração ventricular. A contração ventricular provoca que a coluna de sangue feche as válvulas atrioventriculares, e aí continua contraindo, aumentando a pressão interna dos seus ventrículos, até que essa pressão chegue a força suficiente, uma pressão suficiente para abrir as válvulas semilunares, aórtica e pulmonar. Quando abrem as válvulas aórtica e pulmonar, começa o período de ejeção, mas ainda dentro de sístole. Continua contraindo. As válvulas, mais ou menos 80 mg. Mais ou menos 80 milímetros de mercúrio. Continua contraindo, porque nós ainda estamos no período de sístole. Continua contraindo, aumentando mais ainda a pressão para provocar a ejeção. Não adianta só abrir e fechar. Não adianta contrair para abrir as válvulas e fecha de novo. Tá? Então, continua contraindo, vai aumentando a pressão e ejetando, vai ejetando. Ao final, quando começa a repolarizar o músculo, lembra daquele quadro do platô? Quando começa a repolarizar o músculo ventricular, começa o relaxamento e chega mais ou menos, então, toda aquela ação do platô, que está a sístole, provoca que esse coração, então, exerça uma pressão de aproximadamente 120 milímetros de Hg. E aí termina a ejeção. Quando termina a ejeção, nota que átrios estão começando a ficar repletos de sangue. Terminou a ejeção, começa o relaxamento de ventrículos. Eles começam a relaxar, numa coisa que a gente chama, coisa é ótimo, né? Numa fase que a gente chama de, aqui a figura ficou por cima, mas é relaxamento isovolúmica. Igual que a contração isovolúmica, o relaxamento isovolúmico. Ou seja, está relaxando com o mesmo volume. Quanto? Aqui está mostrando nada, mas fica mais ou menos uns 50 ml. Tá, de novo, então contraiu, abriu válvulas semilunares, provocou a ejeção. Quando começa a relaxar, né, termina a contração, começa a relaxar. Quando começa a relaxar, a pressão do ventrículo começa a diminuir. A pressão dentro de vasos está 120, porque foi ejetado e esses vasos perceberam isso, porque são vasos elásticos, né? Tem uma musculatura, eles percebem 120. Então, ali dentro tem uma pressão de 120. E ventrículos agora começam a relaxar. Ora, qual é a tendência do sangue agora? Vir de onde tem mais para onde tem menos. A tendência do sangue do coração, né? A tendência do ciclo é o sangue retornar, porque a pressão, quando está relaxando, a pressão dentro de ventrículos está mais baixa que de grandes vasos. Então, o que acontece? O sangue tende a voltar e aí bate nas válvulazinhas de novo e provoca mais um som, que é a segunda bulha cardíaca, ou também chamada B2, que é o TAC, do tum-tac, tum-tac. E aí, quando ele começa a relaxar e fecha essa válvula semilunar, inicia-se então o próximo período, que é o período de relaxamento isovolumétrico. Então, o início da contração é marcado pela B1, o início do relaxamento é marcado pela B2, segunda bulha cardíaca. Tum, tac, tum, tac, tum, tac. Certo? Começa o relaxamento. Como é que está o nosso coração? 4 válvulas fechadas. Ventrículos, só um pouquinho de reserva, 50 ml. Quando diminui a pressão nos ventrículos, o sangue vai para o átrio. Ficou confuso para mim. Quando diminui a... Tá, isso, quase isso. Voltar um pouquinho, tá?
Perceba aqui, ó. Começa a sístole. O início da sístole provoca fechamento de válvulas atrioventriculares. Não tem mais comunicação de átrio com ventrículo, certo? Continua a sístole, aumenta a pressão e abre semilunares. Válvulas atrioventriculares estão fechadas. Então, desde o início da sístole até todo o período de ejeção, dura uma fração de segundos, mas é um evento bem pomposo, digamos assim. Todo o período de ejeção, o coração vai contraindo, aumentando a pressão, ejetando. Válvulas atrioventriculares estão fechadas. Mas o ciclo, o sangue no teu corpo continua se movimentando. E como eu disse, não tem porteira na entrada de átrios. Na entrada do coração não tem válvulas. Então o sangue retorna continuamente. Então, desde o início da sístole, já estava retornando o sangue aqui quando fechou. Continuou a sístole com injeção, o sangue começou a se acumular em átrios. Sangue do retorno venoso. Retorno por veias para o coração. Começou a se acumular. E aí vocês ejetam todo o volume de sangue. Terminou de ejetar. O coração começou a relaxar. Ainda está voltando sangue para o coração. Quando começa a relaxar e o sangue tende a retornar dos grandes vasos para os ventrículos, esse sangue bate nas válvulazinhas, ó, o formato das válvulazinhas, bate nelas. E aí o que acontece? Fecha as válvulas semilunares. Aí produz a segunda bulha, o TAC. Mas, durante todo esse tempo, desde o início da sístole e agora início do diástole, desde o início da sístole até agora início da diástole, o sangue proveniente do retorno para o coração, o sangue proveniente do retorno venoso, ficou se acumulando em átrios. E agora os átrios estão cheios de sangue. Entendeu? Acontece meio junto. Mas esse sangue que ficou em átrios é o sangue que está retornando para o coração no ciclo circulatório. Movimento circulatório. O coração só não... feito Bia, qualquer coisa chama. O sangue só não veio para o ventrículo porque a pressão de ventrículos é muito grande ainda. Ventrículo vai estar agora, quando fecha, em 80, porque a pressão de abertura dessas válvulas e fechamento dessas válvulas é 80 milímetros de Hg. Válvula abre e fecha com o mesmo valor. Nota que quando abriu, eu não falei que produziu som. A abertura de válvula não produz som. Fechamento de válvulas, sim. Tá? Então, abertura de válvula, não. Então, de novo, chega o potencialização, contrai ventrículos, a contração de ventrículos provoca fechamento das válvulas, porque a coluna de sangue subiu e bateu nas válvulas. Então, as válvulas não determinam nada. É o sangue que empurrou, é o ventrículo contraindo que empurrou o sangue e fez com que as válvulas fechassem. É passivo a abertura e fechamento de válvula. Elas se fecharam, produziu a primeira bulha. Tá? E aí a pressão foi aumentando, até chegar em 80, quando abre as válvulas. A abertura não produz som. Abre a válvula e começa a ejetar. Durante esse tempo que está injetando, o sangue continua se acumulando, ao mesmo tempo se acumulando em átrios. E vai ejetando, daqui a pressão vai chegar lá a 120 em pessoas normais, 120, 119, 115, por aí. Então, 120 por 80, corta o 0, 12 por 8. Tá? Verificaram isso? Então, vai contraindo, e ejeta. A pressão de ejeção é o 120. A pressão de relaxamento, fechamento, é a mesma da abertura, só que o fechamento provoca som, a abertura não, então o fechamento é 80 milímetros de Hg. Tá? Então, o que acontece? O 12 por 8 é a nossa pressão sistólica, sístole e ejeção, 120, 8, relaxamento, fechamento, que é a mesma de abertura, 80. 12 por 8. Pressão sistólica e pressão diastólica. Então, tá. Começou a relaxar agora, fechou a válvula, provocou B2. Certo? Quando começa a relaxar, fecha a válvula, inicia relaxamento. Período de relaxamento isovolúmico. Vai relaxando com o mesmo volume. Quanto?
Aqui está mostrando 0, mas fica mais ou menos em ser humano uns 50 ml. Então 50 ml mais ou menos vão ficar aqui e o coração vai relaxando, relaxando. Quanto é que estava a pressão no ventrículo? 80. Tá? Só que assim, eu quero dizer para vocês que nem na melhor contração de átrios, a pressão dentro de átrio chega a 6 ou 8. 6 ou 8 milímetros de Hg. No máximo que vai chegar uma contração em átrio, a pressão exercida de 8 milímetros de Hg. Aqui está em 80. Apesar de estar vazio, a pressão em ventrículos é muito grande ainda. E então o ventrículo vai relaxando com o mesmo volume. Vai relaxando com o mesmo volume, estava em 80, passa para 70. Relaxando com o mesmo volume, passa para 60. Relaxando com o mesmo volume, 55. Relaxando com o mesmo volume, 30. Relaxando com o mesmo volume, 10. E vai caindo, caindo. Quando a pressão em ventrículos ficar menor que a pressão em átrios, mais ou menos lá por 4, 5, né? Ah, mas o senhor falou 8. Quando está contraindo. Não está contraindo, está quieto aqui. Lá por 4, 5, ventrículos foram caindo até chegar a 0. Quando chega lá, imediatamente, pressão em ventrículos menor que pressão em átrios, aí o que acontece? O peso exercido, a pressão exercida pelo peso do sangue sobre as válvulas atrioventriculares faz com que esse sangue, pum, despenque, literalmente despenque. Tá? E aqui nós temos o período de enchimento. O período de enchimento carrega junto com uma coisinha chamada B3. Terceiro som cardíaco. O terceiro som cardíaco não é audível ao estetoscópio. A ausculta com estetoscópio a gente não percebe. Vocês vão conseguir perceber no exame de fonocardiograma. Tá? O que é a B3? Você já deve ter feito um chá, um leite quente. Ficou tão quente que não conseguiam tomar, né? Então vocês pegam, passam de uma xícara para outra esse leite. Quando passa uma xícara para outra, faz aquele barulhinho. Chua, chua. É esse barulho. B3, vocês vão escutar num fonocardiograma, é um som como se estivesse passando líquido de um recipiente para o outro. De uma xícara, o leite quente de uma xícara para outra xícara. Então ele vai descer e fazer um turbilhonamento por aqui. Então, chua, chua, é mais ou menos isso. Certo? Esse é o enchimento. O enchimento, e aí a gente chama de enchimento rápido, porque quando abre, pum, cai. Mas não é o total para encher o coração. O total vai vir depois na contração de átrios, que não está representado aqui, que está mais para adiante agora, tá? Que vai mostrar o B4. Ai, meu Deus, é o quarto som cardíaco. A B4 é um barulho como se vocês estivessem, ó, apertando uma garrafinha d'água. Só que também não é audível ao som da ausculta com esteto, só no fonocardiograma. É um barulhinho assim, clac, clac, bem fraquinho. Parece que você está apertando uma latinha de cerveja ou uma garrafinha d'água aqui. Tá? Que eu apertei a garrafinha d'água aqui, que eu tenho uma garrafinha comigo. Certo? Então esse aqui é um resuminho, mostrando aqui então, ó, sístole ventricular, tá? Ó, sístole, começa a contração, fecha as válvulas estão fechadas, todas, ó, tudo fechada, e ele vai aumentando a pressão, contração isvolúmica, aí consegue abrir, vai ejetar, ejeção, né? Aqui quando fecha produz B1, ejeta, vem para diástole, aí o sangue começa, ó, estava enchendo, 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 certo? Ficou enchendo, fechou as válvulas, porque começou a relaxar, o sangue tenta refluir, aqui estava aberto as válvulas. Já vou dizer, 3 subfases da diástole. Dentro da diástole nós temos o relaxamento isvolúmico, depois o período de enchimento. O período de enchimento é dividido por 3 subfases ainda. Tá? Enchimento rápido, enchimento lento e contração do átrio. Então, a contração do átrio é uma terceira, aqui, ó, sístole atrial. É a terceira fase dentro do relaxamento, ou seja, da diástole ventricular. Tá? Então, aqui o diástole começa o enchimento rápido,
Depois tem um pequeno período entre esses dois aqui, chamado enchimento lento, ou também chamado de diástase. Diástase. A diástase, que vai ficar mais ou menos aqui, entre uma fase e a outra, essa diástase, é um período em que ventrículos ainda não começaram a contrair e átrios também não. Uma fração de tempo que não chegou o potencial de ação para átrios e ventrículos estão todos relaxados. Uma fração de tempo em que as válvulas átrio abertas e o sangue, como não tem porteira, vocês continuam. Então, pequena quantidade de sangue escoa pela parede de átrios até chegar ao ventrículo. Vai ser mais ou menos uns 5 ml, bem pouquinha coisa. Tá? E aí, quando contrai os vátrios, completa o enchimento. Aqui nós temos cada um dos fases, no tudo que eu expliquei, dizendo para vocês agora, fase por fase. Se vocês estiverem cansados, a gente para ou a gente continua daqui. Eu acho que já está cansado, tem 1h30 de aula, né, gente? Na segunda-feira eu revejo todo esse ciclo e começo daqui explicando cada uma das fases de novo, bem devagarinho. E aqui eu tenho todas elas bem determinadinha, cada uma daquelas fasezinhas. Certo? Já tem 1h30 de aula, ficou meio cansado. Essa parte inicial foi para dar uma introdução no que vem agora. Tá? Então, para não ficar cansativo, pesado, quem quiser, o slide eu mandei para vocês, já dá uma olhada. Tá? Mas segunda-feira, às 10h30, a gente vê isso. Certo? Combinado? Então, um bom fim de semana para vocês.